Agora falando sério, ecologia. Ecologia é um tema certo, no Enem e na UDESC, pelo menos 2 questões, tá? Lembrando, níveis de organização dentro da ecologia, a menor unidade é o indivíduo, né? Se eu olhar aqui para uma planta, eu posso dizer ela é um indivíduo. Um indivíduo é um ser vivo de qualquer espécie que seja. Pensando agora, subindo o nível de organização, eu tenho população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, isso é uma população, tá? Eu posso falar população de araucária angustifolia. Então, eu tenho várias araucárias, né? E aí elas formam uma população. Eu não posso misturar espécie em população. Quando eu misturar espécies diferentes e pegar só os seres vivos de um ambiente, aí eu estou falando da comunidade. Comunidade é o nível acima de população. Comunidade é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies, tá? A comunidade, ela pode também ser chamada de biocenose, tá? Aí agora, quando eu pegar os seres vivos e unir aos fatores abióticos, o que são fatores abióticos? São fatores físicos do meio ambiente. Pode ser a água, pode ser o pH do meio ambiente, a luminosidade, enfim. Esses fatores abióticos, eles também são chamados de biótopo. Quando eu somar o biótopo, são os fatores abióticos, mais a biocenose, aí eu tenho um ecossistema, tá? E aí o conjunto de vários ecossistemas, né, eu considero a biosfera, tá? Então esses são os níveis de organização, só para lembrar, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera, tudo bem? Outro ponto que já caiu tanto no Enem quanto na UDESC é a diferença de habitat e nicho. Eles pegam porque, é claro, né, o nome já nos dá uma dica errada, tá? Então, se você olhar habitat e começar a lembrar de hábito, esquece, porque tá errado, tá? Habitat é onde vive, por favor. Habitat, onde vive uma espécie. Então, eu posso dizer que o habitat de algum peixe é água doce, né? O habitat da araucária é a floresta umbrófila. Então, não confundam. Habitat é onde vive. Nicho ecológico é como a espécie vive naquele local, né? Como é que é a alimentação, como é que é a reprodução, enfim, qual que é o papel ecológico. Isso é nicho, tudo bem? Outro ponto são os níveis tróficos dos seres vivos dentro de um ecossistema. Eu tenho 3 níveis tróficos diferentes. Produtores, que sempre são os que iniciam uma cadeia alimentar. Consumidores, eles vêm então consumindo esses produtores ou consumindo outros consumidores. E aí tudo termina na decomposição. E aí com os seres decompositores são bactérias e fungos, tá? Só para lembrar alguns termos, produtores são os organismos fotossintetizantes ou autótrofos, tá? Que eles sempre iniciam uma cadeia alimentar, pensa no nome produtor, porque ele produz o próprio alimento. Consumidor são os que consumem os produtores ou consomem outros consumidores, tá? Aí eu tenho níveis diferentes. Eu posso ter consumidor primário, que está comendo o produtor, consumidor secundário, que está comendo o primário, e assim por diante. São sempre organismos heterótrofos, tá? E os decompositores, bactérias e fungos, que fazem a ciclagem de nutrientes de um ecossistema. Lembrando a diferença de cadeia e teia, que cadeia, eu tenho uma linha de indivíduos, né, um se alimentando do outro. Teia é o que acontece na realidade dentro do ecossistema, né, em que vários indivíduos estão interligados e que um ser vivo ele pode ter diferentes níveis tróficos dentro de uma mesma cadeia, tudo bem? Falando um pouquinho agora de pirâmides ecológicas. Tem 3 tipos de pirâmides: pirâmides de número, pirâmides de biomassa e pirâmides de energia, tá? A única que nunca estará invertida. O que significa invertida? Quer dizer que com a base menor do que o topo, né? Aquela pirâmide invertida, formando um triângulo aí invertido, nunca vai estar assim, é a pirâmide de energia, porque eu nunca vou ganhar energia ao longo da pirâmide, eu sempre vou perder energia, então elas vão aí ficando um pouco menores até chegar no topo, tá? Eu sempre represento produtores na base e consumidores no topo, tudo bem? As outras pirâmides de número e de biomassa podem estar invertidas. De número quer dizer o quê? Uma pirâmide que representa o número de produtores na base, o número de consumidores no topo. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica na base dos produtores e a quantidade de matéria orgânica no topo dos produtores. Essas podem estar invertidas, tá?